Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, tripulantes, bem-vindos a mais uma review de Alien Terra Observation. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Review de Alien Terra. Eu falei Alien Terra ou falei Alien Isolation? Alien Terra. Ah, tá. No 3, 1, 2, 3. Review de Alien... Eu ia falar Alien Isolation de novo, cara. É que eu tô com o jogo na cabeça. Então vamos lá. Alien Terra, episódio Observation. Bom, para início de conversa, eu gostaria muito de comentar algumas coisas antes de passar a palavra para o Brunão, que é o seguinte. Esse episódio ele começa não de onde o último terminou, basicamente, não é uma sequência direta de onde o último terminou, mas os eventos eles são sequenciais. Esse episódio ele começa com a imagem de uma praia e de uma cabeça de uma boneca flutuando nas ondas da praia. Isso aqui é muito simbólico. No último episódio, o nome era Metamorfose. A gente comentou sobre como os androides eles estavam se desenvolvendo, como eles estavam criando personalidades únicas a partir deles serem crianças. Eu não vou ser cauteloso em dizer que nesse episódio a evolução deu errado. Esse episódio ele é um belo exemplo de que nem sempre a evolução ela vai pelo caminho mais bonito. E, no caso, nesse episódio a gente está analisando como o desenvolvimento desses androides deu absoluta e completamente errado. E nós observamos isso, alguns personagens observam isso, só que os personagens que deveriam observar isso e fazer alguma coisa, não fazem nada. Porque para eles não é um problema. Existe uma metalinguagem aqui que ela é muito clara. O episódio ele começa com uma boneca quebrada na praia. Esse é um episódio sobre bonecas quebradas. Se ele começa com uma boneca sem cabeça, não é de graça. Essa série como um todo, ela tem uma linguagem visual muito boa. E analisando ela pelo ponto de vista de linguagem visual, eu consegui, pelo menos eu quero saber a opinião do Brunão, mas pelo menos eu consegui extrair muita coisa daqui. É claro que a gente vai aos poucos falar sobre os personagens. Brunão, qual é a sua opinião sobre os primeiros passos do episódio número 4? Me deixou muito curioso ver a boneca boiando na praia, de fato. Achei muito acertada a sua interpretação da mensagem desse início, porque nos 3 primeiros a gente tinha uma retrospectiva direta, né, na entrada, sempre assim. Já nesse, a retrospectiva é nos últimos quadros da cena da entrada do título, né? Em que mostra a Wendy caindo no chão quando eles estavam mexendo com o embrião xenomorfo, né? E de fato existe um lapso de tempo que não é muito claro aqui entre o que aconteceu quando ela caiu no chão e entre a primeira cena em que ela tá não escutando nada, e eu na hora que eu assisti até pensei que era um defeito no áudio da minha televisão e do meu computador, mas não, é a Wendy que estava surda no momento, né? Eles estão tentando ajustar esse problema que ela teve. Exatamente. A gente vai falar sobre a trama dos personagens nesse episódio. Vamos tentar ser um pouco mais enxutos para vocês, mas afinal de contas não tem como ser muito, porque a trama deles é a base de todo esse episódio. O que tá rolando no episódio é que os cientistas do laboratório da Terra do Nunca, eles entenderam que a Wendy tá passando por um processo que tem ligação com o xenomorfo, não com os outros alienígenas, exclusivamente com o xenomorfo. E durante as análises, é deixado bem claro pra gente que a Wendy está sim se comunicando com os xenomorfos. E cara, eu achei isso aqui, a princípio achei uma ideia meio cagada, mas depois eu achei essa ideia boa, cara. Eu não acho que o xenomorfo vai sair tagarelando pelos corredores do laboratório. Não é isso. Mas eu acho que dar uma forma de comunicação para esses alienígenas aumenta muito
o terror deles. Não que a gente tenha que dar tipo, a voz do William Shatner pro ET, pra ele ficar falando. Não que a gente deva dar o Bradley Cooper pra poder dublar o alienígena, não é isso. Mas ter a visão de uma coisa tão horrível que sabe se comunicar, que se comunica de um jeito completamente alienígena, é uma visão muito boa. É uma ideia que vale a pena ser investida. Eu confesso que eu não esperava muito isso, mas quando eu fui entendendo onde eles queriam chegar, eu falei, caramba, que coisa interessante. E isso reforça pra mim também uma coisa que eu e o Brunão já tínhamos comentado. Eu acho que eu já tinha comentado com o Brunão nas análises passadas, de que tá ficando cada vez mais claro pra mim que a Wendy ela vai se tornar ou uma rainha, ou ela vai se transformar na deusa xenomorfo que foi apresentada nos quadrinhos. Eu acredito que na deusa xenomorfo. Eu não acho que eles vão tentar transformar ela numa rainha, mas se for a rainha também, pra mim não tem problema. Eu acho que isso a gente vai começar a ver mais pro final da série. Bruno, sobre toda a parte do laboratório, sobre essa questão de comunicação, eu quero saber a sua opinião. É fantástico, né? Dá uma camada a mais ao nível de inteligência e interação desses alienígenas. Eu acho que a gente sempre encarou o xenomorfo no cinema como um monstro que a gente vai tentar sobreviver, fugir ou enfrentar. Mas esse monstro, ele é muito mais inteligente do que a gente já sabia que ele era. Ele não tem só o instinto animal dele. Ele tem uma inteligência e comunicação entre si com outros. A gente já sabia disso de certa forma, quando a gente viu lá em Alien 2 e 3 como é que era a interação em coletividade desses alienígenas. Mas ter um ser humano ou um híbrido aí, no caso que é o Andy, tendo interações com ele durante esse episódio, torna isso muito mais profundo. Achei uma boa ideia, sim. Eu já tava com essa suspeita de que ela ia conseguir se comunicar lá no começo, né, que eu tinha comentado no último vídeo. Mas também achei que foi de bom tom a escolha de contar a opinião dos cientistas. Porque aqui a gente vê o Boy Cavalier totalmente imprudente sempre, querendo ir até os limites, e os cientistas aqui eles querem preservar ao máximo esses protótipos. E tem uma terceira camada sobre esse episódio que ela vai andar durante o início até o final dele, que é a questão da família, né? O irmão, ele tá acordado agora, né? E ela vai ter que lidar com ele dentro da missão deles, lá na Terra do Nunca. E isso vai gerar intriga entre os outros, porque todo mundo tem família ali, só que só ela tem o irmão presente. Então achei que, embora não seja um episódio de muita ação, de morte ou de espanto como a gente vê em Alien, ele coloca ideias boas no sentido de como a história é contada. Gostei também. Eu confesso que, de novo, eu gosto muito mais desse tipo de episódio cabeça do que de episódio de massacre. Pra mim, Sim. Esse tipo de episódio inteligente, assim, que passa essa dinâmica, pra mim é muito mais legal. Sobre essa questão da família, é muito interessante, porque nesse episódio a gente consegue juntar uma ponta com a outra de algumas coisas. Eu consegui aprender muito mais sobre o Boy Cavalier nesse episódio do que eu aprendi nos outros. O que eu aprendi sobre ele é que a Terra do Nunca que ele construiu não é para as crianças, é para ele. Exatamente. A dinâmica dele com a Wendy, toda a dinâmica de família nesse episódio, ela é muito bem estruturada. A gente tem a da Wendy com o irmão, a gente tem o do Ganush com... que descobre que o nome dele é Ganush. Do Ganush com o Morrow e com a mãe dele. E quando a Wendy confronta o Boy Cavalier sobre família, ele diz que... Ele descarta, né? Ele é um cara que família pra ele não é uma coisa que importante. O que me leva a pensar se ele vai ter alguma conexão com algum personagem importante na lore de Alien. Eu acredito que não, mas talvez a gente seja surpreendido com isso. E não é só no núcleo desses personagens que estão tendo mais atenção que a família é importante. Semana passada eu havia comentado que a Nibs, eu acho que isso é um dos pontos que eu talvez não tenha curtido tanto desse episódio, mas semana passada eu tinha comentado como a Nibs estava afetada pelo que o alienígena ocular tinha feito com ela, tinha tentado atacá-la. O alienígena ocular tentou se infiltrar dentro da cabeça dela. Aqui a dinâmica dela mudou assim da água pro vinho, sabe? Uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. Parece que eles podaram uma parte que daria sequência para
que faria junção com essa trama. Eu não sei se eles quiseram juntar com a imagem dela no espelho. O que eu acho também que faz sentido, sabe? Na semana passada a gente comentou que ela estava se vendo no espelho e ela estava se vendo criança. Eu fico pensando se ela não sabe que ela estava vendo ela mesma. Talvez ela esteja vendo ela mesma e acreditando na mente cibertrônica dela que ela tá grávida, mas ela não entende que aquela era ela. E todo esse arco narrativo da Nibs, ele parece estar levando para uma violência de androides. Se tem um personagem que eu acredito que vai ser o androide que vai cometer algum tipo de violência, esse é a Nibs. Nesse episódio, ela já demonstrou que ela tá meio que fora de controle. Tanto que a Sylvia precisa chamar segurança, porque, cara, ela botou na cabeça dela que ela tá grávida. O que ela não quer, ela não vai fazer. E isso aqui é muito interessante, porque aquela cabeça de boneca remete justamente isso daqui. Não só isso, mas como todos os outros, ela é uma personagem quebrada. Ela é uma boneca quebrada. O Boy Cavalier construiu um brinquedo que ele não sabe como funciona. E isso aqui é Alien total. Isso aqui é puro suco de Alien. Você mexer com uma coisa que você não sabe o que é. Você mexer com uma forma de vida que você não tem a menor ideia do resultado. Tinha uma cabeça de boneca flutuando na água. E todos eles aqui são bonecos quebrados. Seja com a Nibs, que tá completamente surtada, não tá mais entendendo a geolocalização dela no âmbito das coisas. Seja para a própria Wendy, que tá numa disputa entre ter o irmão dela junto com ela e descobrir o que o xenomorfo é, se tornando aquilo que o xenomorfo talvez queira que ela seja. Ou Ganushi, acho que o nome dele é Ganushi. Ou Ganushi, que tá sendo usado pelo Morrow. Cara, o que você achou dessa parte do Morrow? Porque eu preciso muito saber da sua opinião. Eu tô com pena dele, cara. Eu tô com pena do Ganushi. Eu tô com muita pena dele. Porque ele é o tipo de ele é o tipo de personagem que mostra aquela situação em que às vezes a gente tá no lugar errado, na hora errada. E aí a gente se ferra. Ele tá numa situação terrível em que o Morrow, ele entra mais uma vez na mente dele, né? Só que agora ele tá ameaçando a família dele presencialmente. Ele achou o endereço dele, ele convenceu ele a dar o nome dele. Ele achou o local onde ele vivia, a família, né? E aí isso coloca ele numa situação limite, em que ele é testado quanto à sua fidelidade, porque a gente percebe que o Kirsch, ele tá ciente do que tá acontecendo, que ele sabe que ele tá sendo uma escuta do Morrow, ele sabe, e aí ele foi lá testar ele, ver o que ele ia responder se ele fizesse algo antiético ou errado, se ele ia dedurar ele ou não. Achei ali aquele momento em que o Morrow fala pra ele, cuidado. Aquilo ali foi de um tom de que ele é inocente, mas o Morrow tá monitorando ele pra ele não fazer besteira, pra não entregar o jogo. E quando ele encontra, já no final do episódio, o irmão da Wendy, ele questiona aquilo que eu comentei. Por que você tem sua família e nós não? E os outros, não, realmente, a gente tinha que pedir. E eu fico, assim, intrigado, a palavra é essa, intrigado, da escolha deles, dessa questão das personalidades infantis em corpos adultos, porque uma boa parte desses androides, eles ainda não amadureceram nessa parte da personalidade. E aqui acho que só o Andy tá tendo o melhor desenvolvimento, porque ela mesma fala, eu posso responder por mim mesmo. Ela tá começando a evoluir como pessoa. Ou como xenomorfo. Eu acho que não, eu não acho que seja isso. Eu acho que ela vai ser usada para comunicar, talvez alguma influência, mas eu acho que ela não chega a ser transformada nesse sentido. Mas, se você me permite adiantar as coisas, a cena final, o xenomorfo saindo do pulmão, ali igual uma cobra, em que os membros dele ainda não estão desenvolvidos, mas com certeza vão ficar depois, e ela fazendo carícias e o Kirsch ciente de tudo, porque o Boy Cavalier falou pra ele, esses animais, esses seres não vão se descobrir sozinhos, experimente eles, e aí cai naquilo que a gente viu lá em Covenant e Prometheus com o David, né?
de que aqui eles realmente vão ir até o limite. Colocou essa cena da ovelha, né? Que o alienígena dos olhos possuiu ela, e o Kirsch fala que ele tem uma inteligência extremamente alta, uma concentração absurda. E eu fico pensando se no ataque que esse alienígena do olho fez na Nibs, não deixou algum resquício para ela tá achando que tá grávida ou descompensando emocionalmente. A Nibs, ela é uma personagem que a gente viu muito pouco, mas pelo que eu entendi, pelo que passaram pra gente, ela parece ser a personagem que mais chegou perto de entender que a existência dela significa zero, sabe? E talvez seja por isso que ela tá tendo esse desaparato psicológico. Porque ela não consegue... Ela processou uma informação que é muito alta para a mente de criança dela. De que a existência dela é uma mera superficialidade, sabe? Ela vale milhões, mas ela é um produto. A gente vê nesse episódio como o advogado conversa com o irmão da Wendy, e todos esses androides, todas essas crianças, eles são meros produtos. O advogado, ele foi muito claro. Ele falou, não existe universo em que você leva a sua irmã para casa. Sua irmã é um produto. Se você quiser discutir comigo sobre se ela é a sua irmã ou se ela é um computador, que a gente tinha falado, se ela é um computador que interpretou a sua irmã e está agindo como ele, sentaremos aqui e conversaremos, mas ela não vai embora. Trágico. É trágico. E talvez a Nibs tenha chegado muito perto disso. Cada um desses androides, eles estão se desenvolvendo de uma forma específica. Mesmo a irmã mais velha, eu chamo ela de irmã mais velha, porque é muito personagem pra lembrar, mas mesmo a irmã mais velha, que tinha conquistado uma confiança do Cavalier no episódio passado, aqui a confiança já foi pra casa do caralho, porque o Cavalier é uma criança, a maior criança ali é o Cavalier. O Cavalier é uma criança, e quando ele tem um brinquedo novo, ele joga o velho fora. E é interessante porque quando a Wendy começa, reproduz o som dos alienígenas, ele vira pra irmã mais velha e fala, olha, você pode saber falar francês, mas isso aqui você não faz. Uma coisa interessante do Cavalier que eu prestei atenção nesse episódio é que ele é um personagem que ele não gosta de ser ignorado. Ele quer atenção. Ele precisa de confirmação constante de que ele é a pessoa mais importante na sala. Eu notei 2 vezes nesse episódio em que os indivíduos da sala não deram atenção para ele, e isso deixou ele emputecido. A primeira é com o irmão da Wendy, que ele fala com todo mundo, mas ele ignora o Cavalier fica puto. E a segunda é com a Cabra. Porque na cena da Cabra, isso é muito característico. A Cabra tá olhando pro Kirsch. Porque, obviamente, e esse episódio deixa isso muito claro, obviamente, tirando os alienígenas, o Kirsch é a entidade mais perigosa naquele laboratório. A gente vai falar um pouco sobre ele depois. E a Cabra, ela tá olhando pro Kirsch. E o Cavalier simplesmente bate no vidro pra chamar a atenção dela. Porque ele quer ser o foco da atenção. Ele é a eterna criança. Sabe, ele criou esses androides pra serem eternas crianças, mas a realidade é que a eterna criança na Ilha da Fantasia é ele. E ele vai quebrar esses bonecos. Ele é uma criança que não tá num corpo adulto, mas ele não quer ser adulto, né? Ele quer que os outros tenham as responsabilidades e os ônus das ações que ele escolhe pra eles, né? Exatamente. Vamos falar então um pouco sobre o Kirsch e a cena da Cabra, porque eu gostei muito. Bruno, o que você achou sobre ambas as coisas? Curiosidade, né, da parte dele, mas ao mesmo tempo uma insegurança, porque ele sabe que ele tá indo no limiar do seguro e do inseguro com essas experimentações. Ele não sabe que consequência esperar quando ele coloca a Cabra lá e na frente daquele alienígena do olho, porque vai que ela assume o controle daquele animal e quebra a contenção, né? Tem tudo isso. Se ele tiver uma influência mental, a gente não sabe das capacidades ainda desse alienígena. Então, ele demonstra prudência e insegurança porque ele está sendo obrigado a experimentar desse jeito. Exatamente.
Bom, eu gostei Nossa, achei a cena da cabra sensacional. Foi um gore muito bem feito. Se foi feito por computador, foi muito bem feito. Se foi feito por efeito prático, foi muito bem feito do mesmo jeito. Eu gostei muito da cena da cabra. Ela fica de pé, né? Eu acho que a gente acabou de encontrar uma das 3 coisas mais perigosas naquele laboratório, tirando o Xenomorph e o Kirsch, que é esse alienígena visual. Esse alienígena ocular, a cara da cabra. Cara, isso aqui é animal. Uma coisa que eu não tinha reparado é que aquela coisa na cabeça da cabra é eletrodo. Eu sei que na análise do trailer falando que era chifre, mas é porque passou tão rápido que a gente julgou que era chifre, mas na verdade é eletrodo. Eles estão monitorando as atividades cerebrais da cabra. E esse desenvolvimento desse alienígena, eu tenho certeza que ele vai fazer que ele vai acabar sendo solto em algum momento. Todos esses alienígenas vão acabar sendo soltos em algum momento. Isso vai causar um massacre. Outra coisa que eu queria muito comentar é que o Kirsch, ele tá emulando muito o David, né? Sim. Ele tá emulando muito o David. Toda essa pesquisa dele, a forma como ele age com os outros, a forma como ele age com o Cavalier. Cara, o Cavalier não tá em controle de nada sobre ele. Desculpa. Eu não sei se alguém pensou o contrário. Pra mim, tá óbvio que o Cavalier não controla o Kirsch. Que o Kirsch já superou essa programação. E que o Kirsch tá fazendo as coisas por conta... E que o Kirsch tá fazendo as coisas por conta própria. A gente vê isso porque, como a gente falou, ele tá ciente que o Morrow tá controlando um dos garotos perdidos. Ele tá ouvindo, ele tá vendo pelos olhos do moleque, ele tá ouvindo tudo que tá sendo dito. Então ele sabe até onde esse garoto vai. Ele sabe o que o Morrow tá fazendo. Eu achei o Morrow completamente sem escrúpulos. Eu não esperava que esse personagem fosse assim. Eu esperava que ele não tivesse escrúpulos, mas não que ele fosse agir dessa forma. Como isso me pegou um pouco de surpresa. Confesso que quero muito saber pra onde o Kirsch vai levar essa... O que o Kirsch tá tentando fazer? Qual que é o plano do Kirsch? Ele quer se libertar? O que ele quer fazer? Ele quer matar o Cavalier? Pra mim, eu apostaria que ele quer matar o Cavalier. Mas se ele quer matar o Cavalier, por que ele não deixou ele morrer com o Facehugger? Eu acho que o plano do Kirsch é a maior amostra científica de todas. Ele vai levar a ciência dele, ele vai levar as ordens dele ao pé da letra, para a ciência dele ir ao pé da letra. O Kirsch vai, no final, provavelmente ser o último que vai sobreviver nesse laboratório. Porque eu tenho certeza que ele tem um plano mestre por trás de tudo que está acontecendo. Eu apostaria que ele é da Weyland-Yutani, que ele foi programado pela Weyland-Yutani. E ia ser um plot twist do cacete, velho. Ia ser um baita plot twist. O fato dele não interferir no Morrow corrobora com a sua teoria. Agora tem um outro detalhe que o Morrow fala para o androide, para o menino, é que ele quer que ele coloque um facehugger em um humano e deixe ele eclodir o xenomorfo de dentro dele. Esconde, depois você me traz. E aí cai com aquilo que a gente falou que era de propósito da Yutani, a ideia, né? Cai ainda mais nessa tese, né, de que eles querem um espécime inteiro e eles não querem ele somente para levar para o laboratório, mas ver a ação dele com os seres humanos. Exatamente. Eu confesso que o final do episódio ele me pegou um pouco. Algumas coisas, né? Eu não vou ser hipócrita, algumas coisas eu não gostei. A explicação sobre as 5 corporações que mandam no mundo, isso pra mim eu não curti tanto. Eu não curti tanto porque isso vai na contramão de coisas que a franquia Alien já tinha estabelecido, como existir sim um governo civil com poder pra bater de frente com essas corporações, a não ser que esse governo civil ainda não seja estabelecido como ficou estabelecido em Alien 2. Eu acho que talvez a gente esteja começando a ver o levante desse governo civil. Talvez a gente esteja começando a ver o levante desse governo civil. Mas não diz muito, sabe? Se a gente for levar em consideração que talvez passe no mesmo universo de Blade Runner, não faz muito sentido. Blade Runner, assim, não que seja do mesmo universo, mas teoricamente seria. Blade Runner, ele tem um que muito... Toda a premissa por trás dos replicantes, eles são meio que vetados por um governo civil.
Então, eu não sei muito se essa explicação de as 5 corporações mandarem no mundo funciona. Eu achei interessante, eu preciso até consultar. O nome do menino perdido que está sendo controlado é Sig. Se eu não me engano, Josias Sig é o cara que criou a estação Sebastopol. Era o dono da Sigson. Só que aqui eles não deixam. Na verdade, eles deixam bem claro que ele é bem pobre. Então, que ele é bem humilde. A família dele é bem humilde. Então, eu não sei. Eu confesso que eu não sei ainda sobre essa parte. Eu preciso estudar um pouco mais sobre isso para poder passar alguma coisa para vocês. Então, só aguardem enquanto eu faço esse tipo de pesquisa, ok? Brunão, antes da gente partir para a cena final, tem alguma coisa mais que você quer acrescentar sobre a série, sobre o episódio aqui? Eu espero ver sangue. Eu acho que eu gosto sim de episódios cerebrais, né? Tanto que eu sou tracker por culpa disso, né? Eu gosto de coisas analíticas, de fazer pensar sobre a vida também. Mas eu quero ver mais metralhadoras, gente gritando e correndo. E isso não teve até aqui. A gente tá no 4º episódio, né? Então eu acho que daqui pra frente eu espero ver muita ação. Muita explosão, igual a gente viu no início. Não sei se eles estão esperando essa escalada, né, na narrativa, né? É o estilo atual de fazer série, de deixar o melhor para o final, mas eu acho que já seria de bom tom. Porque o cara que gosta de Alien, ele vai por conta disso, principalmente, do horror, do gore, como você fala, e também por conta da ação, né? Sempre foram filmes de ação que a gente teve no cinema. Agora, no seriado, tá sendo algo mais mental de se consumir. E acho que é bom, mas eu espero um pouco mais de ação, sim. O próximo episódio chama In Space No One, que provavelmente vai mostrar o que aconteceu na Imaginou. Ah, imaginávamos isso. Que a gente vai ver o que aconteceu na Imaginou. Pelo que consta no site do IMDb, vai ser um episódio em nave espacial, então eu não acredito que seja um episódio com outra nave espacial. Esse episódio vai ser na Imaginou. Não é possível que os caras vão meter outra nave espacial agora. Ia sair completamente do ritmo do episódio. E aparentemente, a partir da semana que vem, a série já vai degringolar pra maluquice total. E aí volta os gritos e a porradaria e o sangue que a gente gosta, ok? Últimas palavras para eu dizer sobre a série é que essa série ela tem uma linguagem visual muito boa. Ela te passa coisas sem você precisar ouvir. Tem uma cena que eu achei muito interessante, que é quando a Wendy tá no pulmão ventilado do irmão dela de frente. Quando a cena do pulmão abre, o rosto da Wendy, ele tá intercortado no pulmão. Ele tá transparente e o pulmão tá por cima. Isso aqui é óbvio pra quem sabe 2 mais 2. Que ela tá se tornando tão xenomorfo quanto o embrião dentro daquele pulmão. Eu sei que o Brunão não acredita muito nessa teoria, mas eu vou com essa teoria. Interessante a ideia. Eu acredito de verdade que em algum momento, eu não sei se fisicamente, nos quadrinhos tem a deusa xenomorfo, que é que na verdade o plot não é tão parecido, mas é basicamente a mesma coisa, que é um androide que sofre experimentação, ele acaba se tornando uma entidade xenomórfica. Que eu deixei essa imagem no final da nossa última review, vou deixar aqui pra vocês de novo. E eu aposto que a Wendy tá caminhando pra isso. Mas aí fica a dúvida. Ela tá controlando o xenomorfo? Ou são os xenomorfos que estão controlando ela? Quem tem mais poder de influência? Boa teoria. Exato. A gente não sabe nada desses alienígenas, rapaziada. A gente não sabe nada deles. O Prometheus e o Covenant prometeram responder perguntas, eles responderam nada. Romulus também não, né? Mas Romulus nem se comprometeu a tentar responder essas perguntas. Romulus não prometeu que ia responder nada, nem que ia dar alguma resposta. Romulus foi bem claro em dizer, foi bem enxuto em dizer, não vou, a gente não vai responder nada sobre isso. Não, Romulus foi uma história fechada ali mesmo. Mas Prometheus e Covenant prometeu os aliens e não cumpriu, e é aquele lance que a gente já sabe. Uma outra coisa, antes da gente partir para o segundo tópico desse vídeo, já pensou se essa série, talvez não nessa temporada, talvez em uma segunda temporada, finaliza os arcos
de Prometheus e Covenant. Pô, isso seria interessante. Lembrando Isso que seria no final de interessante. Covenant, o David saiu do planeta dos engenheiros com o xenomorfo. Só que graças ao fracasso de Covenant, a gente nunca teve uma continuação pro que aconteceu com ele, oficial pro que aconteceu com ele. Dizem as más línguas que os engenheiros de verdade, que aquilo lá era só um posto avançado. Dizem as más línguas que os engenheiros iriam atrás dele para se vingar dele ter matado a cidade inteira. Mas aí, será que a gente não tá para ver essa finalização? Ver que na verdade o plano do David fracassou? Ia ser um final interessante, sabe? Eu confesso que eu ia gostar da gente achar o que sobrou do David e, semi-funcional, ele admitir que ele subestimou demais o que havia além do espaço, que ele encontrou uma coisa que a gente nunca vai saber o que é, mas que acabou com os planos dele. Eu ia achar legal, eu ia achar interessante. Diz aí nos comentários se vocês concordam comigo, se seria interessante ver uma finalização aqui nessa série para Prometheus e Covenant. Eu sei que falar em Prometheus e Covenant já deixa muita gente com azia. E a série está tentando se afastar disso. Mas talvez... Tá fazendo um bom trabalho. Mas talvez a gente veja mais alguma coisa nesse sentido. Mais alguma coisa antes de finalizar aqui a série? Cara, eu acho que o meu único comentário é aguardem a próxima semana. Eu tenho muitas expectativas para esse episódio no espaço, né? Mas eu acho que a coisa vai degringolar para algo bem mais grave e mais sinistro. Essa é a minha visão da história. Eu penso que, pelos elementos assim do começo para o meio, é que a história vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Não haverão finais felizes, como costuma ser. Eu acho que não vai ter ninguém se safando dessa história. Então, é isso, galera. Semana que vem tem mais. Eu agradeço quem ficou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Ok, Brunão? Quer se pedir dos nossos amigos? Galera, obrigado por ter ficado até aqui. E semana que vem tem mais review de Alien Earth. E a gente tem a playlist do Alien Isolation. Fiquem atentos aí, que vem mais episódios. E para quem é fã de Star Trek e também tá assistindo aqui as nossas análises de Alien, também tá saindo agora, embora ainda esporádico, a gente tá organizando os calendários, os arquivos de pessoal de Star Trek, que a gente vai comentar sobre alguns personagens e a sua história em específico. Muito obrigado e até mais. É isso aí, agradeço e até mais.